do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Nós iremos tratar hoje de um tema que vocês provavelmente já conhecem, que vocês já viram católicos e historiadores católicos tratarem, mas eu optei por apresentar esse tema, que é a Revolução Francesa, apresentando um ângulo normalmente não apresentado, por um ângulo diferente. Compreender a Revolução Francesa, sobretudo, aliás, não sobretudo, tanto as suas raízes quanto o seu desenvolvimento ao longo de 10 anos, porque, segundo a historiografia tradicional, a Revolução Francesa durou de 1789 a 1799, enfim. Compreender as raízes, o que conduziu à Revolução Francesa e o que a Revolução Francesa fez é fundamental para nós compreendermos o mundo moderno, para nós compreendermos o modo como o mundo moderno pensa e quem sabe não, e com certeza conseguir identificar em nós aspectos dessas tendências deturpadas e errôneas no mundo moderno para arrancá-las de nós. Porque a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica não passa apenas por uma mudança de vida, mas a mudança de vida deve ser antecedida por uma mudança da forma de pensar. Não pensar como o mundo, não nos conformar com este mundo. É o que diz a Escritura. E este mundo nascido da Revolução Francesa é, por essência, anticatólico. Então, essa é uma razão pela qual nós iremos tratar desse tema aqui. Uma outra razão é que a próxima produção cinematográfica do Centro Dom Bosco tocará este tema da Revolução Francesa. Não será sobre a Revolução Francesa, mas tocará a Revolução Francesa de uma forma muito substancial, uma forma muito relevante. Então já fica até como uma preparação para a compreensão desse próximo documentário que o CDB lançará, certo? Bom, então eu comecei falando que eu pretendo apresentar aqui a Revolução Francesa de uma forma diferente, mostrando... Porque a Revolução Francesa possui vários aspectos que podem ser contemplados nela. Os desenvolvimentos sociais, a formação das facções políticas, as mudanças de regime, as ideologias revolucionárias do ponto de vista mais político, a reação da Revolução Francesa face à sociedade cristã, face à igreja, enfim, a Revolução Francesa são 10 anos, terríveis, é verdade, mas que nunca poderiam ser esgotados numa aula só. Eu não vou aqui contar a Revolução Francesa, certo? Vou apresentar as raízes dela, o que conduziu à Revolução Francesa e mostrar como estas raízes, como este fio condutor que antecede a Revolução Francesa em séculos, conduziu
há uma mentalidade que é própria dos revolucionários da França e de todos os revolucionários doravante, de destruir o passado, sobretudo o passado cristão das nações, no caso da França, para substituir por algo novo, que é o que alguns historiadores chamam de o vandalismo da Revolução Francesa. O iconoclasmo, a destruição dos ícones, a destruição, os ícones aqui em sentido tanto figurado quanto literal. Mas para que nós possamos compreender tanto as raízes da Revolução Francesa, quanto esse aspecto da Revolução Francesa que eu vou apresentar a vocês, que normalmente não é tratado e que provavelmente chocará a alguns que não estão familiarizados com esse tema, é necessário, é sempre necessário, lançar um olhar sobrenatural sobre os acontecimentos históricos. E qual olhar sobrenatural é este com o qual eu gostaria de introduzir essa aula? É o fato de que a França, aliás, sendo a Revolução Francesa uma obra satânica, que foi o que ela foi, sendo a Revolução Francesa uma obra satânica, a França não foi escolhida por acaso por parte das forças infernais que colocaram aquela revolução em marcha. A França, ela se trata de uma nação especial na história da Igreja. E eu já até começo aqui chamando a atenção de vocês para esse fato, que é o seguinte: imagino que muitos de vocês já amaldiçoaram a França pelo que ela de ruim produziu nos últimos 230 anos, espalhando os ideais revolucionários pelo mundo. Mas essa é uma visão, quando a gente analisa a história da Igreja, a gente percebe o quanto que essa visão é mesquinha e limitada. A França tem mais de 1000 anos de fidelidade à Igreja, cerca de 200, 250, em que, de fato, os inimigos da Igreja assumiram as rédeas daquele país, mas que continuou produzindo grandes frutos para a Igreja, mesmo depois da Revolução. Imagine as 3 grandes aparições de Nossa Senhora no século XIX, Santa Teresinha, é tudo depois da Revolução Francesa, enfim. Então, nós não podemos amaldiçoar a França, muito pelo contrário. Eu estava lendo recentemente um livro de um historiador francês chamado Georges Guyot, chamado Ce que le monde catholique doit à la France. O que o mundo católico deve à França. Ele escreveu esse livro em 1918. Por que ele escreveu esse livro? Está lá no prefácio. Porque ele percebia católicos de vários países se posicionando na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha protestante, julgando que a França era uma grande inimiga da Igreja. Não estou aqui querendo entrar no mérito de quem estava certo ou errado na Primeira Guerra Mundial, não é isso. Mas ele aponta para esse fato. Vejam, a França, ela não é isso que vocês pensam. Ele diz o seguinte, logo no prefácio do livro, que é muito interessante isso aqui. Prestem atenção, tentem prestar atenção. Se é certo afirmar que no corpo da Igreja cada povo tem o seu papel a desempenhar, cada povo tem o seu papel a desempenhar, um papel de membro, e que todos os povos, membros uns dos outros, uma citação de São Paulo, são chamados a colaborar, e que desse emaranhado de papéis resulta a vida coletiva do corpo comum, o membro, que é a França, pode, sem presunção, reclamar dos outros membros reconhecimento e respeito.
voltando-se para os católicos de todos os lugares, a França tem o direito de dizer, abre aspas, quereis vós ou não, eu tenho um lugar na história de vossas almas. Eu a tenho por meus soldados e por meus missionários, por meus pensadores e por meus artistas, por meus santos e por meus santuários. Entreis em vós mesmos, diz a França para quem quer que seja, entreis em vós mesmos e conhecei-vos. Lá encontrareis algo de minha contribuição. Beneficiando-vos da vida da igreja, vós os beneficiais de tudo o que fiz para enriquecer e expandir essa vida. Então, eu gostaria de começar essa aula relembrando para vocês o que é a autêntica França, que os revolucionários, como nós veremos na segunda parte da aula, vêm querer pôr no chão. Tanto ódio, tal como se percebe, tal como se configurou na Revolução Francesa, não é à toa. É um ódio autenticamente luciferino contra uma grande obra de Deus que é a nação francesa. Então é necessário compreender isso, por isso eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva histórica para mostrar para vocês a importância da França para a nossa história enquanto católicos, para mostrar como esta história foi destruída, vilipendiada pelos revolucionários, certo? Bom, vocês já devem ter ouvido falar que a França é a filha mais velha da igreja. Vocês já ouviram essa expressão? E isso é uma tradição, chamar a França, considerar a França assim, é uma tradição muito antiga. No século VIII, foi construída na Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, uma capela dedicada a Santa Petronila. Essa capela existe na Nova Basílica também, porque, não sei se você sabe, mas no Renascimento, a Basílica Antiga, a Basílica Constantiniana, foi derrubada e substituída pela Basílica de São Pedro Nova, que é a que está lá até hoje. E foi feita uma nova capela de Santa Petronila. E quem foi Santa Petronila de acordo com a tradição? Vocês sabem? Não sabem? Segundo a tradição, era a filha de São Pedro. E essa capela era justamente dedicada à França. A França, né? Em Roma, quem conhece Roma sabe que existem igrejas nacionais, existem capelas nacionais. A capela da França na Basílica de São Pedro é a capela de Santa Petronila. Por quê? Porque a França é a filha mais velha de São Pedro, a filha mais velha de Roma. Essa tradição, essa capela foi construída no tempo do rei Pepino Breve, no século VIII. Então, essa relação umbilical entre a França e a igreja, sobretudo com o papado, algo que se percebe desde o começo, como eu vou mostrar aqui para vocês, se reflete numa capela dedicada àquela que a tradição chama de considerar a filha de São Pedro, que é Santa Petronila. Então, é necessário considerar isso. A França foi atacada de tal forma durante a Revolução justamente pelo papel que ela desempenhou espiritualmente e factualmente a serviço da igreja ao longo de mais de 1000 anos. Bom, as origens católicas da França remontam ao século II. Ao tempo do Império Romano, não existia França, era Gália. E um dos mais belos relatos de martírio dos primeiros séculos, para quem já leu a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, por exemplo, lá ele transcreveu a ata, em muitas páginas, é um documento longo, a ata dos mártires de Lyon, em 177, no tempo do imperador Marco Aurélio. É uma das mais belas atas de martírio que eu já li muitas. Foi uma perseguição que aconteceu na cidade de Lyon, então Gália, atual França, com muitos mártires, no qual foram martirizados o bispo, os padres, diáconos, muitos leigos.
e a fidelidade com que aqueles primeiros mártires, aqueles proto-mártires franceses, né, galo-romanos, gauleses, chama a atenção, né, em todos os aspectos, mas tem um aspecto que me parece que sempre me toca, especialmente quando eu considero a perseguição de Lyon de 177, que é a figura de uma jovem cristã chamada Santa Blandina. Santa Blandina, uma escrava de 15 a 16 anos, gaulesa, que foi presa com os demais e que os infiéis achavam, os pagãos achavam que ela seria a primeira a apostatar, porque ela era muito frágil, era fraca. Não é? Ou ela seria a primeira a apostatar ou ela seria a primeira a morrer por causa dos tormentos. Só que ao longo do... É interessante a narrativa, né, da perseguição, porque o autor, que nós não sabemos quem é, mas alguém que presenciou e que Eusébio de Cesareia transcreveu na sua história eclesiástica, ele vai mostrando os mártires morrendo, dando os nomes de cada um deles, e Blandina continuando viva. Enquanto, né, ela era torturada de todas as formas, e os pagãos não entendiam como que ela continuava viva, e ela só dizia: somos cristãos e entre nós não há mal algum. Somos cristãos e entre nós não há mal algum. Mas tem um episódio muito interessante desse martírio, que é o seguinte. Enquanto os demais eram trucidados na arena, pelas feras, ou pelas vacas, pelos touros furiosos, eles colocaram Santa Blandina, essa jovem de 15 anos, no alto de um poste de madeira, no meio do anfiteatro, amarrada, e diz lá a ata daquele martírio que os demais que estavam sofrendo ali em torno dela, o bispo, os padres, homens fortes, tanto na fé quanto no corpo, olhavam para Blandina e se lembravam de Cristo crucificado e mantinham-se firmes. E é mais ou menos este o papel que a França desempenhará ao longo dos séculos entre as nações cristãs, sobretudo durante a cristandade medieval. Ela vai ser aquela nação em torno da qual todas as demais orbitarão e que se beneficiarão do influxo espiritual que vem da França. Assim como aqueles mártires se beneficiaram do exemplo de Blandina. Ao cabo, ela foi a última a morrer. Ela foi a última. Né? Inclusive, os pagãos disseram que nunca viam, os próprios pagãos disseram que nunca viram uma mulher sofrer como Blandina havia sofrido. Assim começa a história católica da França. Né? Com muitos mártires. Os martírios continuaram. Vale mencionar ainda, no século seguinte, no século III, em 250, vocês já ouviram falar em São Dionísio, Saint-Denis? Primeiro bispo de Paris? Saint-Denis, com seus diáconos São Rústico e Santo Eleutério, ele foi decapitado em uma colina nas cercanias da então Lutécia, atual Paris. Ele foi decapitado em uma colina, em um monte que passou a história, que chama-se até hoje Montmartre, Monte dos Mártires. E conta a tradição, que muitos devem conhecer, que ele foi decapitado, mas se levantou, pegou a cabeça e caminhou 6 quilômetros até cair morto de fato, onde hoje está a Abadia de Saint-Denis, a Basílica de Saint-Denis, mausoléu dos reis da França. Inclusive, nessa colina de Montmartre seria o local escolhido para um dia ser construída a basílica que nosso Senhor Jesus Cristo pediu a Santa Margarida Maria Alacoque, que é a Sacré-Cœur, né? A Basílica do Sagrado Coração. A principal igreja do Sagrado Coração de Jesus do mundo. Nesta colina onde os primeiros mártires de Paris morreram. A colina banhada pelo sangue dos mártires.
Passada a época das perseguições, a Gália, ainda durante o Império Romano, ela se mostra um local de resistência na fé. Durante a crise ariana, por exemplo, né, que eu escrevi, cuja história eu escrevi aqui, né, neste livro, quem quiser adquirir, nós temos aí. Durante a crise ariana, no Ocidente, enquanto o Oriente, a resistência católica no Oriente se concentrou sobretudo no Egito de Santo Atanásio, a resistência católica no Ocidente se concentrou sobretudo na Gália, na França, de Santo Hilário. Onde menos bispos caíram no arianismo foi justamente no que seria a França, preservando a fé. Aquele que passou a história como o Atanásio do Oriente era Santo Hilário de Poitiers, bispo francês da Gália. Entendam, eu estou falando aqui da Gália porque ainda não existe França, era uma província romana ainda. E um detalhe, ainda que não devemos negligenciar. A primeira grande obra de combate às heresias, que é o Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon, foi também escrito na Gália, porque Santo Irineu era bispo de Lyon, logo após essa perseguição que eu narrei. Enfim, desde as origens, a França já tem uma vocação de combater pela fé, seja pelo martírio, seja na defesa da verdade católica. Quando o Império Romano colapsou, quem sustentou a civilização? Quem, dentre todos aqueles bispos, porque foram os bispos, né, que sustentaram a civilização durante a queda do Império Romano, de onde vieram a maior parte desses bispos? São bispos franceses. Normalmente nós lembramos, não é, daquele grande exemplo, daquele grande acontecimento no qual Átila foi barrado pelo Papa São Leão Magno nas portas de Roma. Vocês já devem conhecer essa história. Mas antes disso, ele foi barrado por duas personalidades francesas. São Lupo, bispo de Troia, que não permitiu que ele entrasse na cidade, defendeu a cidade, foi até Átila, o enfrentou e Átila deu meia volta. E a doce Virgem Santa Genoveva, padroeira de Paris, uma das santas mais populares da Idade Média. Aquela virgem que, desde a mais tenra idade, foi vista por um desses grandes bispos da era de decomposição do Império Romano, da França, da Gália, que é São Germain de Auxerre, que ele viu nela um chamado especialíssimo, ela desde pequena trilhou uma vida de santidade que seria um exemplo para todas as gerações seguintes, a padroeira de Paris. Quando Átila estava para invadir Paris, Lutécia, como se chamava, e não havia como defender a cidade, o que ela fez? Ela foi a liderança que surgiu, não para defender a cidade militarmente, é óbvio, mas para levar o povo à oração e à penitência. E sob a direção dela, Átila, por razões humanamente inexplicáveis, não atacou a cidade. Então, quando a gente estuda aquele momento de tamanho drama que foi aquele século V, de decomposição da civilização antiga, nós vemos bispos franceses preservando a civilização, preservando a cultura, preservando a fé. Eu citei São Germain de Auxerrois, São Lupo de Troia, mas nós podemos mencionar outros. São Nicásio de Reims, Santo Exupério de Toulouse, Santo Euquério de Lyon. E tantos outros bispos daqueles tempos tormentosos que foram corajosos e sustentaram a civilização. Como que anunciando o que em poucas décadas se concretizaria com a França enquanto líder das nações católicas. E como isso se deu? E por que a França é chamada de a filha mais velha da Igreja? Bom, quando o Império Romano do Ocidente ruiu, a maior parte dos bárbaros que se instalaram nos territórios do Ocidente, eles não eram pagãos. Dentre os pagãos, dentre os povos que se estabeleceram no Ocidente,
apenas dois eram pagãos, os francos e os anglo-saxões. Os demais, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, suevos, eram o quê? Eram arianos. Arianos. Eles se instalaram, né, na Europa Ocidental e no norte da África, esses povos arianos. Havia a maior parte da população local, claro, as populações locais na Europa Ocidental ainda eram, em sua maioria, a de etnia romana mesclada com os antigos povos que viviam nesses territórios antes da conquista romana. Por exemplo, na Gália, na província da Gália, futura França, que povo habitava ali? Os galo-romanos, fruto da união étnica entre gauleses e romanos. Mesmo na Espanha, a maior parte da população era íbero-romana, enquanto os dominadores eram visigodos arianos. Então, apesar de a maior parte da população ser católica, haviam dominadores políticos arianos, aqueles que negavam, aqueles que professavam o Cristo de Ário e não o Cristo de Santo Atanásio. E qual vai ser a nação? Qual vai ser destes povos bárbaros aquele que vai ser o primeiro a se converter ao catolicismo e afastar a ameaça deste Cristo deturpado de Ário, erguendo a bandeira da fé do Concílio de Nicéia e da fé romana em Cristo como Deus com o Pai e o Espírito Santo? Serão os francos. A história da conversão do primeiro rei católico é conhecida. Como eu disse, os francos eles eram pagãos, não haviam sido contaminados pelo arianismo. Mas eram pagãos. E eles se instalaram, depois das invasões, no norte da atual França, no norte da Gália. Os francos ali se instalaram. E no final do século V, na década de 490, o rei dos francos era Clovis, que por não ser ariano, ele não tinha nenhum problema com os bispos católicos dos seus domínios, inclusive mantinha muitas boas relações com eles, e era casado com uma católica, Santa Clotilde, que não deixou de encher a cabeça dele com o catolicismo. Mas ele não se decidia pela conversão. Até que houve aquele famoso episódio, que é a chamada Batalha de Tolbiac, na qual Clovis, este valoroso guerreiro e rei franco, lutando contra outro povo bárbaro, os alamanos, que também eram arianos, ele viu-se na iminência de perder a batalha e perder o seu reino, ver o seu povo conquistado pelos alamanos. E ali naquele momento, segundo ele próprio relatou, ele, vendo-se numa situação completamente desesperada, seu exército sendo dizimado, ele falou: Jesus Cristo, que Clotilde diz ser o Filho de Deus, dê-me essa vitória, que eu crerei em ti e me farei batizar. O fato é que imediatamente aconteceu uma reviravolta, ele venceu a batalha, os alamanos foram afastados e ele concretizou o domínio franco sobre mais ou menos o que corresponde hoje à metade da França. Mas aí vocês podem pensar, é uma conversão interesseira, não é? Parece uma conversão interesseira, me dê essa vitória que eu crerei em ti, como é isso? Mas, e é isso que é interessante, isso que é interessante. Tanto não foi uma conversão interesseira porque ele relutou em cumprir a promessa. Ele pensou muito. Ele quis entender a fé. E quem foi aquele que ensinou a este primeiro rei, que seria o primeiro rei católico da França, a fé católica?
São Remígio, bispo de Reims, ele deu catequese para Clovis. E há um episódio muito comovente dessas catequeses de São Remígio para Clovis, que, claro, que demonstram uma certa ainda, não infantilidade, mas ingenuidade desse guerreiro germânico, mas de bom coração, que ainda não tinha entendido completamente a fé, mas que vocês verão que meio que anuncia o que seria a função dos reis da França pelos séculos futuros. Vejam, São Remígio estava contando para Clovis a paixão de Cristo. Então São Remígio contou para ele que Jesus, né, foi entregue pelos judeus, os judeus entregaram ele pelos romanos. Então narrou tudo que Jesus passou na paixão, né, os flagelos, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz, a crucifixão. E Clovis, naquele momento, né, ouvindo a narrativa da paixão de Cristo, ele se indignou, bateu na mesa e falou: "Ah, se eu tivesse estado lá com os meus francos!" Aí São Remígio explicou: "Calma, Clovis, ele não morreu porque faltava quem o defendesse", né? Explicou para ele. Mas esse sentimento de querer defender o Cristo crucificado será aquilo que, por exemplo, nas cruzadas vai se concretizar de uma forma magistral. Por fim, Clovis recebeu o batismo, não se sabe exatamente o ano, a data mais provável é 496, e a França nasce, esse é o nascedouro de fato da França, é o nascedouro da França. E a conversão de Clovis, que foi o primeiro rei bárbaro a se converter, foi percebido pelos bispos, para além dos seus domínios, como Santo Avito, bispo de Viena, que vivia sob o domínio dos burgúndios ainda arianos. Os bispos perceberam na conversão de Clovis um acontecimento de dimensões históricas e sobrenaturais. Santo Avito, que inclusive seria o responsável pela conversão dos burgúndios, que se converteram logo após os francos, ele escreveu para Clovis assim, claro, a carta é longa, mas vou apontar apenas aqui um trecho. Vejam só. Graças a vós, essa parte do mundo resplandece com um brilho próprio, e no nosso ocidente cintila o clarão de um novo astro. Com a vossa opção pessoal, ou seja, pela conversão, optais por todos. A vossa fé é a nossa vitória. A fé de Clovis e dos francos é, segundo disse Santo Avito, sinal de vitórias futuras para a Igreja. Como de fato foi, e até imediatamente, os visigodos arianos que dominavam o sul da França, o sul da Gália ainda, foram rechaçados por Clovis da Gália, e depois dele, em 530, na Batalha de Voilet, e depois dele, em 507, e depois dele, no ano de 531, os seus 4 filhos que o sucederam terminariam a obra do seu pai e expulsariam os visigodos arianos da Gália. De modo que a França nascente era um território inteiramente católico. E a França foi o primeiro país em que houve a miscigenação, a mistura entre os povos bárbaros invasores e os habitantes locais. Porque nos outros locais a religião era um grande empecilho. Como que um católico vai se casar com um ariano? Agora não. Agora na Gália, na França, no reino dos francos, são todos católicos. Portanto, houve a miscigenação entre galo-romanos, entre latinos, gauleses, né? Com os francos, formando a nação francesa. E essa vocação, né, de que Santo Avito falava, não é? A vossa fé, a vossa vitória, ela já resplandece logo no começo como uma vocação missionária da França.
Que vocação missionária é essa? Dentre os outros povos que habitavam a Europa após a queda do Império Romano, não eram católicos ainda. Ou eram pagãos, como os anglo-saxões, ou eram arianos, como os visigodos. E terão importantíssima importância para a conversão desses povos princesas da casa de Clovis dadas em casamento com soberanos de outros reinos. Por exemplo, a conversão da Inglaterra, obra do Papa São Gregório Magno, que enviou em 596 uma missão de 40 monges para a conversão dos anglo-saxões. Quem antecipou um dos 7 reinos do que seria a Inglaterra para receber esses monges? A esposa do rei de Kent, Berta, que era bisneta de Clovis, que era da casa real merovingia, da casa de Clovis. Santa Berta, que convenceu o marido, que também é Santo Teoredo de Kent, a receber aqueles missionários, e aquilo foi o início, a conversão do reino de Kent foi o início da conversão de toda a Inglaterra, um processo que culminaria em mais ou menos 100 anos. A mesma coisa entre os visigodos arianos. Os visigodos eram ardorosamente arianos, a ponto de, em meados do século VII, se desencadear sobre o rei Leovigildo uma terrível perseguição contra os católicos. E quem foi que capitaneou a resistência às medidas anticatólicas desse rei ariano visigodo? O próprio filho do rei, Santo Hermenegildo, que era casado com Ingonda, outra bisneta de Clovis, vinda da França, que converteu o marido ao catolicismo. De modo que em pouco tempo os visigodos se tornariam católicos também, em grande medida por interferência, por intercessão dessa princesa franca da linhagem de Clovis. O mesmo se vê entre os lombardos, entre os burgúndios, enfim. Essa vocação missionária da França, feita em primeiro lugar pelas rainhas, pelas princesas, mas que já se delineava desde o princípio. Bom, quando no século VIII desponta a era dos carolíngios, quando a dinastia de Clovis decai e surge uma nova dinastia, a dinastia de Carlos Martel, a dinastia dos carolíngios, os carolíngios se mostrarão ainda mais amigos da igreja do que os merovingios foram. E terão uma importância para nós que será fundamental. Vocês já devem ter ouvido falar em uma religião cujo símbolo é a lua crescente e que tem a pretensão de dominar o mundo, que é o Islã. Surgida no começo do século VII, ela foi se expandindo por todo o norte da África. E qual que era a pretensão do califado? Qual era a pretensão do califado? Dominar a bacia do Mediterrâneo, unindo, eles já tinham o sul, né, o Oriente Médio, o norte da África, e unir, né, pelo sul, unir pelo norte, ou seja, pela Europa, o que eles haviam unido pelo sul, ou seja, fazendo uma espécie de domínio do Mediterrâneo. Então, para eles era fundamental a conquista da Europa. A Península Ibérica, como nós sabemos, caiu. Em 711 ela caiu, em 718 começou a resistência, está certo, mas ela caiu. E eles colocaram os pés na França, já sob domínio dos carolíngios. Não ainda enquanto reis, enquanto prefeitos do palácio, mas não vem ao caso. Quem governava a França, quem governava o reino dos francos naquela altura era Carlos Martel, duque dos francos. E Carlos Martel, ele e os muçulmanos
começaram a adquirir, durante as primeiras décadas do século VIII, uma série de cidades no sul da França, foram avançando, e se o reino dos francos caísse, se a França caísse, todo o Ocidente cairia também. E nós não estaríamos aqui hoje. E quem os bateu, quem os parou? Carlos Martel. Foram os francos, foram os franceses. Jorge Guyot até fala, Carlos Martel colocou ali na Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours, de 732, um limite, daqui o Islã não passará. E de fato não passou, até as últimas décadas. Por outros meios, obviamente. Dali ele não passaria. Então, Carlos Martel, ele colocou ali os limites da cristandade, os limites da civilização cristã, dos quais o Islã não ultrapassaria. Seu filho e sucessor, já enquanto rei dos francos, primeiro rei carolíngio, Pepino o Breve, grande protetor do papado. Quando os lombardos ameaçavam os papas, ameaçavam o patrimônio de São Pedro, o Papa Estevão II viajou até a França, foi até o rei Pepino o Breve, inclusive numa bela cerimônia, aliás, cerimônia não, uma bela demonstração da sua submissão ao sucessor de São Pedro, o Papa a cavalo, ele a pé puxou as rédeas do cavalo do Papa. Como um escudeiro, como um servo, para demonstrar a sua submissão ao papado. O Papa o coroou, obteve dele e dos seus 2 filhos, Carlos e Carlomano, a promessa de que eles protegeriam o papado dos lombardos, e Pepino o Breve organizou seu exército franco, marchou contra os lombardos e conferiu ao papado a posse dos estados pontifícios, que seriam arrancados somente em 1870. Mais de 1000 anos depois. E o que falar do sucessor de Pepino, que foi Carlos Magno. Um homem que, além de um governante excepcional, um dos maiores em termos de capacidade política que a humanidade conheceu, e também um dos maiores em termos de governante cristão, que entendia a sua própria função enquanto rei e depois enquanto imperador como uma função a serviço da propagação do evangelho. Todas as guerras que ele fez foram para garantir no caso da Península Ibérica, por exemplo, ele começou uma reconquista, daqui a pouco eu volto nisso, uma reconquista no leste da península, combatendo contra os saxões pagãos furiosos que perturbavam os cristãos. Então ele governava, ele editou uma série de códigos de lei, todos inspirados nos princípios do Evangelho, e construiu um império cristão que seria, pelos séculos futuros, o grande exemplo de organização política católica. Um rei a serviço da igreja, um governo a serviço da igreja. Tudo isso a França. Quando, no século X, vocês já devem ter ouvido falar da grande crise moral que a igreja atravessou no século X. Ou não? Uma decadência imensa na vida, na moral do clero, papas terríveis do ponto de vista moral, principalmente, uma decadência na vida tanto secular quanto regular dos sacerdotes e dos religiosos, enfim, a igreja estava uma bagunça, só não havia heresia, por isso não é uma autêntica crise na igreja, mas era uma situação assim, não apenas o clero, o povo cristão também, por uma série de fatores, né?
E onde começou a restauração? Na França. Em 910, um duque francês, o duque Guilherme I da Aquitânia, doou para um grupo de monges uma abadia, no seu território, uma abadia que seria que capitanearia a restauração da igreja pelos próximos 200 anos, que é a abadia, o mosteiro de Cluny. Cluny surgiu na França, proliferou-se primeiro na França e da França se expandiu para os outros cantos do Ocidente. Para a Espanha, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Itália. E foi um dos principais canais de restauração do próprio papado. Porque Cluny lembrou aos papas qual deveria ser o seu desempenho enquanto chefes da igreja. Cluny começou a reformar a vida religiosa. Com o tempo, os monges de Cluny foram sendo alçados a altos postos da igreja em questão de poucas décadas. Praticamente todos os mosteiros da Europa, 2000 mais ou menos, assumiram o estilo de vida, né, de preservação da regra original de São Bento, de Cluny, até que isso chegou ao papado, com uma série de papas reformadores, por exemplo, o primeiro deles, que foi o grande Papa Silvestre II, que infelizmente governou por pouco tempo, governou na virada do milênio, inclusive, 999 a 1001, por aí. Gilbert d'Aurillac, um dos homens mais cultos do seu tempo, um papa matemático. Fruto de Cluny, mas ele foi efêmero, mas não seriam efêmeros os demais. Gregório VI, Leão IX, São Gregório VII, todos formados sob o espírito de Cluny. O papado absolutamente reformado e mostrando para as autoridades do mundo, sobretudo o imperador romano-germânico, quais são os limites da atuação destes poderes diante da igreja. E seriam também papas de Cluny que iriam resolver a terrível querela das investiduras, que, para quem não sabe, foi um grande conflito que aconteceu na virada dos séculos XI para XII e que cingiu a igreja entre aqueles que... cingiu a cristandade entre aqueles que... aquelas autoridades políticas que queriam nomear bispos, investir bispos e abades, e o Papa, né, mostrando que não, que aquilo era uma função estritamente da igreja. Enfim, quem foram os papas que solucionaram essa querela? Foram 3 papas franceses de Cluny: Urbano II, Pascoal II e Calixto II. Então, essa obra que começou tão pequena foi responsável, nascida na França, foi responsável pela restauração da vida de toda a igreja. E o esplendor da cristandade é caudatária dessa reforma que surgiu daqueles monges franceses de Cluny, que em um mundo em que uma igreja devastada quiseram viver a regra de São Bento como ela deveria ser vivida. Na era das cruzadas não é nem necessário, é mal necessário apontar. O grosso dos exércitos cruzados foram franceses. A ponto de que, como os muçulmanos, como que os sarracenos chamavam os cruzados? Chamavam de cruzados? Alguém sabe como os cruzados eram chamados pelos muçulmanos? Francos. Porque para eles, todos vinham da França. E era mesmo. Inclusive, né, quando o Papa Urbano II fez... Qual foi o local em que o Papa Urbano II escolheu para fazer o seu apelo da Primeira Cruzada? Foi justamente Clermont, na França. E nesse discurso ele fala, não é? Francos, nação eleita e querida por Deus. E é indiscutível que
Houve cruzada. As cruzadas foi um empreendimento de toda a cristandade. Mas é indiscutível que a maior parte dos valorosos soldados que morreram nas areias da Síria, da Palestina e do Egito era da raça dos francos, né? E a própria manutenção da Terra Santa, porque quando os cruzados se estabeleceram na Terra Santa, eles estabeleceram ali uma série de estados. O condado de Edessa, o principado de Antioquia, o condado de Trípoli e o reino de Jerusalém, né, do qual os outros 3 eram vassalos. Durante séculos, quem mandou dinheiro, quem mandou tropas para sustentar estes territórios? Os franceses. São Luís, por exemplo, gastava por ano uma soma incalculável só para manter soldados defendendo os últimos redutos cristãos na Terra Santa. Ah, mas o que isso importa para a igreja, pessoal? Lembrem-se de uma coisa. Quando as cruzadas começaram, o Islã estava prestes a dominar o Império Bizantino. Se o Império Bizantino caísse, do mesmo modo como outrora se a França caísse, se o Império Bizantino caísse, a Europa estava aberta para o Islã. Quando os cruzados se estabeleceram ali na Terra Santa e ficaram ali por 200 anos, eles foram como que o para-raio de todos os esforços muçulmanos. Então eles recuaram por séculos o avanço muçulmano na Europa. Ah, as cruzadas não continuam. Os cruzados fracassaram? Fracassaram como? Tudo bem, não conseguiram manter Jerusalém, mas um dos objetivos era justamente impedir o avanço sarraceno. E conseguiram, pelo menos por 200, 300, 400 anos. E quanto à nossa reconquista, a nação da qual nós viemos, Portugal. Inclusive, esse é um tema frequentemente tratado aqui no CDB, não é? A missão de Portugal na missão evangelizadora de Cristo. E é claro, devemos colocar simultaneamente a Espanha. A missão que Espanha e Portugal tiveram a partir do século XV de levar o evangelho para todos os cantos do mundo. Mas quem foram aqueles que forjaram essas duas nações? Olhamos para a Espanha, em primeiro lugar. A Espanha, enquanto Espanha, propriamente dita, surgiu apenas no século XVI, juridicamente a partir do século XVIII apenas. No começo, haviam apenas reinos, no que hoje nós chamamos de Espanha. No Oriente, na parte oriental, na parte mais a leste da península, os primeiros territórios recuperados pelos muçulmanos foram recuperados por quem? Por Carlos Magno, rei dos francos. Aqueles 2 primeiros estados que surgiram no leste da Península Ibérica, que são o Condado da Catalunha e o Reino de Aragão, são fruto da chamada Marca da Espanha, que é um feudo que Carlos Magno estabeleceu ali no leste da Península Ibérica e que inclusive traria no futuro muitos problemas de direitos feudais entre reis franceses e espanhóis, a respeito da sucerania sobre aqueles territórios, a polêmica dos estados catalães, enfim. Então, no leste da península, quem começou a reconquista? Os franceses, continuadas, é claro, pelos habitantes locais. Quando nós olhamos para o centro da Península Ibérica, Castela, Leão e Castela, no século XII, quando o rei Afonso VI de Leão e Castela morreu, foi sucedido por sua filha Urraca, que se casou com quem? Com um nobre francês, Raimundo da Borgonha, filho do conde da Borgonha, um francês. Desde então, a Casa Real Castelhana era francesa. E Portugal? Portugal. Henrique da Borgonha, aliás, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, era filho de Henrique da Borgonha, um nobre francês que foi para a Península Ibérica lutar para ajudar na reconquista e que era
bisneto, em linha varonil, patrilinear dos reis da França. Bisneto do rei Roberto II da França. De modo que a Casa Real Portuguesa, pessoal, todas as dinastias portuguesas, Casa de Borgonha, Casa de Avis e Casa de Bragança, são um ramo da dinastia francesa, que é a dinastia capetiana. Então, na própria Reconquista, e fora, é claro, o contingente de soldados franceses que participaram da Reconquista, que foram o tempo todo, ao longo de séculos, né, como cruzados para reconquistar, para auxiliar os ibéricos, portugueses, leoneses, castelhanos, aragoneses na reconquista da Península Ibérica. Ou seja, até o nosso país fundador, que é Portugal, nós devemos aos franceses. E o que falar então do papel desempenhado pelos reis da França desde Clovis enquanto protetores da igreja? Quando Clovis foi batizado, o imperador bizantino mandou para ele um chapéu de cônsul. O que ele fez quando ele recebeu essa dádiva do imperador bizantino? Mandou imediatamente para o Papa Símaco. São Símaco. Os reis da França seriam sempre protetores da igreja. Ah, vocês estão pensando em um aí, daqui a pouco a gente fala dele. Né? Não, Filipe o Belo. Não. Falando em São Luís, a França nos deu o melhor exemplo de governante cristão que existiu, que é São Luís. O auge da cristandade, que é os séculos XII e XIII, que é o tempo das grandes catedrais, que é o tempo da Universidade de Paris, que é o tempo de Santo Tomás, que é o tempo de Inocêncio III, do Papa Inocêncio III, que é o tempo de São Luís, tem como centro a França. Os reis da França sempre foram os protetores do Papa. No século XII, quando o Papa Alexandre III entrou em conflito com o imperador Frederico Barbarroxa, onde ele se refugiou e recebeu abrigo? Na França, pelo rei Luís VII. No século seguinte, quando o Papa Inocêncio IV entrou em conflito com o imperador Frederico II, um ateu, um dos únicos ateus da Idade Média, onde ele se refugiou na cidade de Lyon, e quando o imperador ia lá para tomar, né, para prendê-lo, São Luís organizou um exército para impedir. Então os reis da França sempre foram os protetores da igreja. Houve, é verdade, o cisma do Oriente, do qual a França teve uma participação. Os reis da França tiveram uma certa participação. Né? O cisma do Oriente, no qual havia um papa em Roma e um antipapa em Avignon. E os reis da França se posicionaram pelos papas de Avignon. O que em si mesmo não é algo desabonador, porque nós sabemos que houve santos naquela época de confusão, né, que acharam que o Papa legítimo era de fato o Papa de Avignon. Mas, uma coisa que é muito interessante, o rei da França, que governou durante a maior parte do cisma, que foi o rei Carlos V, morto em 1380, ele morreu em dúvida, mas dizendo assim: eu não sei se eu fiz a escolha certa, mas eu procurei escolher o que eu julguei que seria melhor para a igreja. Ele morreu dizendo isso. Né? E uma coisa interessante, todos os reis da França eles foram católicos, todos. Todos. Até Filipe o Belo. Filipe o Belo, né? Odiado. Mais como símbolo do que como realidade histórica concreta. Né? Filipe o Belo, é claro, ele tem ali uma certa tendência pré-laicista, talvez de separação entre... Pré-laicista não, pré-liberal, de separação do homem privado para o homem público. Por exemplo, Filipe o Belo, Filipe IV, rei da França
de 1285 a 1314, neto de São Luís. Filipe o Belo, ele era um homem que fazia ardorosa penitência. Usava cilício e se disciplinava, como seu santo avô. Tinha São Luís como seu modelo. Era um homem de oração profunda, de missa diária. Ah, mas ele mandou bater no Papa. Mentira. Mentira. Houve um conflito em questão relacionada às rendas da igreja, enfim, que não dá para nós desenvolvermos aqui. Houve, de fato, aquele atentado de Anagni, no qual o Papa Bonifácio VIII foi preso por ordem dele, mas isso não inaugurou nada. Antes deles, vários reis católicos tentaram prender papas e os papas tiveram que fugir. Né? E não estou aqui menosprezando, de fato, o impacto histórico do que aconteceu com Bonifácio VIII. Mas Filipe o Belo não é um monstro que normalmente é pintado para nós de uma forma muitas vezes precipitada. Ele é mais um símbolo. Aquele ali é antes um símbolo do que uma realidade histórica concreta de um rei moderno, de um rei absolutista que não está nem aí para a igreja. A história foi um pouco diferente. E todos os reis da França foram católicos. Só um quase não foi, que foi Henrique IV. Né? A França, ela sobreviveu ao protestantismo, ela não foi tomada pelo protestantismo. Né? E por isso, no século XVI, ela foi acometida por terríveis guerras de religião entre os católicos e os huguenotes, tal como os calvinistas eram chamados na França. E houve um rei, e pela sucessão, pela extinção da dinastia de Valois, havia um huguenote, um protestante que se tornaria rei da França, que era o rei de Navarra, Henrique II de Navarra, Henrique IV da França. Ele foi tomar posse de Paris, mas os parisienses fecharam a porta da cidade e falaram: nós não aceitamos um rei protestante. Ele foi obrigado a se converter. Ah, mas a conversão dele talvez não tenha sido totalmente autêntica. De fato, é algo que é demonstrado pela multidão de amantes e bastardos que ele teve. Mas, seu filho, por exemplo, o rei Luís XIII, um dos maiores exemplos de reis esquecido, mas um dos maiores exemplos de reis católicos que nós conhecemos. Aquele responsável por expulsar o último reduto protestante na França, que era La Rochelle. Um homem, o rei que ofereceu a coroa da França a Nossa Senhora. Tem lá em Notre Dame. Sobreviveu ao incêndio. A bela estátua que Luís XIV fez, seu filho Luís XIV, para representar essa doação do pai, né? Tem a imagem de Nossa Senhora bem no altar-mor, o altar tradicional, obviamente, não aquele negócio que eles colocaram na frente, mas não estou depreciando é porque realmente é algo muito feio, o altar que eles colocaram ali. É feio mesmo. Existe o altar-mor, como uma crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, e uma representação de Luís XIII oferecendo a sua coroa para Nossa Senhora, consagrando a França a Nossa Senhora. Né? E mesmo os reis que antecederam a Revolução Francesa, o próprio Luís XIV, vocês já devem ter ouvido falar que Luís XIV, o rei Sol, consultor de Versalhes, era um libertino, correto? Teve muitos filhos bastardos e amantes, é verdade, na juventude. Depois de certa idade, não na velhice, 30 e poucos anos, ele mudou de vida. Mudou de vida. Andava para todo canto do Palácio de Versalhes com o seu terço e com o seu breviário na mão. Né? Entrou, em verdade, em conflito com o Papa, tragicamente entrou em conflito com o Papa Inocêncio XI, por questões galicanas, mas não vem ao caso aqui, mas era um católico. Seu sucessor, seu bisneto e sucessor Luís XV, esse sim libertino até o final da vida. Mas é engraçado, não é? Homem de missa diária. Eu imagino, já estudando um pouco a história de Luís XV, me parece que as questões sexuais dele talvez aflorassem, talvez
extrapolassem um pouco a questão meramente do pecado. Parece que havia ali um componente patológico, mas não vem ao caso. Era um homem que educou seus filhos na mais rigorosa fé católica, de missa diária, de oração diária, e no final da vida, para receber a extrema-unção, mandou todas as amantes embora. Né? Seu filho, inclusive, que o sucederia, se não tivesse morrido antes do pai, Luís, o Grande Delfim, o Grande Delfim não, o Grande Delfim é o filho de Luís XIV, Luís o Delfim, ele prometeu que caso ele se tornasse rei, ele iria cumprir as promessas os pedidos que haviam sido feitas por Santa Margarida Maria Alacoque pelo Sagrado Coração de Jesus, mas infelizmente morreu antes do pai. Então o trono passou para o seu filho Luís XVI, que foi guilhotinado na Revolução e que era um exemplo de católico, tanto na vida de oração, na vida sacramental, quanto na sua vida privada. Um homem extremamente piedoso, a ponto de inclusive, uma das razões pelas quais ele foi deposto foi justamente por ele se negar a assinar mais medidas da Assembleia Nacional contra a Igreja. Por isso, muitos tentaram canonizá-lo. Mas a Igreja Católica não é a Igreja Ortodoxa que canoniza qualquer rei à vontade. Então, ele não foi canonizado. É simplesmente um rei que nós devemos guardar com uma lembrança de um irmão na fé que foi um governante católico e que tentou fazer o melhor. E para concluir essa primeira parte da aula, vou contar duas coisas. Qual é o apogeu da arte católica? É o gótico, indiscutivelmente. É a arte gótica, são as grandes catedrais góticas, a arquitetura gótica. Onde ela surgiu? Na França. A primeira, não é Notre Dame, é a Basílica de Saint-Denis, mausoléu dos reis da França, idealizada. A igreja já existia há muito tempo, mas a construção atual é do Abade Suger, primeiro-ministro do rei Luís VI, que quis construir uma igreja, olha a visão dele, né? A visão que penetraria os séculos. Uma igreja de pedra, é verdade, mas iluminada para que a alma que lá entrasse se visse iluminada pela luz divina. E, depois de Saint-Denis, se proliferaram na França, em primeiro lugar na França, principalmente na região da Île-de-France de Champagne, Reims, Chartres, Noyon, na Normandia também, Rouen, enfim, esses exemplos magníficos da arquitetura gótica que foram reproduzidos à exaustão em todos os cantos da cristandade, desde Portugal à Noruega, desde a Suécia ao sul da Itália. Essa arte gótica, claro, com algumas modificações de estilo de acordo com o local, mas nós vemos ali não apenas o exemplo francês, mas nós sabemos que os arquitetos que lá estiveram vieram justamente da França. Então, a joia da arquitetura católica, que é o gótico, cujo grande símbolo talvez seja a Sainte-Chapelle de São Luís, e que se expandiu para toda a Europa e que é quase que a arquitetura católica, por antonomasia, é uma obra do gênio francês. E o gênio francês não conseguiria conceber esse tipo de como que eu posso dizer, de arquitetura tão própria à vida espiritual, à espiritualidade, se este próprio pensamento, essa alma francesa, não estivesse inebriada por uma convicção sólida do que é viver a vida católica. E é nisso que eu quero encerrar essa primeira parte, chamando a atenção de vocês. A contribuição espiritual da França para cada um de nós. São Bernardo de Claraval. Quem nunca leu São Bernardo de Claraval, pelo amor de Deus, comece a lê-lo. Ele não foi simplesmente o homem mais poderoso do século XII, um abade francês, respeitado e ouvido por papas, por reis e por imperadores, mas um autor místico que influenciou toda a Idade Média e toda a posteridade. Quantos de vocês, isso talvez os surpreendam,
Quantos de vocês foram auxiliados espiritualmente pelos místicos carmelitas? Santa Teresa, Santa Teresinha, São João da Cruz. Vocês aprenderam alguma coisa com eles? Aprenderam a rezar? Pois é. Mas o Carmelo não surgiu no Oriente? Segundo a tradição lá com Santo Elias, com Santo Eliseu, os profetas, não surgiu lá? Como que eles foram trazidos para o Ocidente? Por São Luís. O Carmelo foi trazido para o Ocidente por São Luís. E daí, rei da França. E daí se expandiu por todo o Ocidente. Santo Inácio de Loyola. Ah, espanhol. Sim, mas onde foram feitos os votos dos primeiros membros da Companhia de Jesus? Em Paris. Em Montmartre. Na Colina dos Mártires, onde São Dionísio foi decapitado. Lá na igrejinha, quem visita a Sacra Cruz nem vê ela. Mas é uma igreja românica de São Pedro, de Montmartre. Foi ali que Santo Inácio de Loyola, os primeiros jesuítas, fizeram seus votos. Quem aqui já aprendeu alguma coisa com Filoteia? Não? Com São Francisco de Sales? É a expressão de uma alma francesa, de uma alma católica francesa que palpita de amor por Deus. Menos conhecido, talvez, os menos conhecidos, a espiritualidade francesa do século XVII. As pessoas normalmente não sabem. Os frutos da Reforma Católica, da Contra-Reforma na França, São Vicente de Paulo, a obra de Monsignor Ollier e os padres sulpicianos, que enviaram missionários para todos os cantos do mundo, as obras do Cardeal de Berulle, que foram, sem dúvida, os grandes mestres da vida espiritual no século XVII. Alguém aí já viu umas pulseiras, umas correntes? Já leu aí São Luís de Montfort? Não é um filho da França? De nobreza francesa, inclusive? E é claro, o Sagrado Coração de Jesus, que escolheu a França, uma monja francesa, para espalhar essa devoção que ele chamou de a última tentativa de salvar uma última vez o mundo, que é a devoção a seu Sagrado Coração. Disse, inclusive, que o rei da França era o filho primogênito do seu Sagrado Coração. Bom, e mesmo nos momentos de revolta, ao longo dessa história, houve momentos de revolta, reis que entraram em conflito com o papado, por questões disciplinares, não dogmáticas, enfim. Uma vez ou outra sim, com a questão do galicanismo, mas Guyot diz uma coisa interessante. Roma nunca desistiu da França. Roma sabia que na França, mesmo revoltada, há reservas de fidelidade e de irresistíveis impulsos de obediência final. Ou seja, no final, a França será fiel. Algo que, inclusive, São Pio X profetizou no começo do século XX, quando houve a lei de separação entre igreja e Estado na França em 1905. Ele disse que a França iria, no fim, perceber de onde caiu e voltar à sua antiga missão. Bom, ele previu muitas coisas e acertou. Bom, então, essa breve, porque é uma breve, né? Estamos uma hora aqui, mas é breve, retrospectiva do que é a França para o catolicismo. Vocês acham que o demônio deixaria essa nação incólume? Não. A França, vejam, a França não foi o palco do protestantismo. O protestantismo surgiu na Alemanha. A França não foi o principal palco do humanismo. Teve uma influência grande, mas foi a Itália. Nem mesmo o iluminismo. Quando a gente pensa em iluminismo, a gente pensa em França, correto? Mas não. O iluminismo surgiu na Inglaterra, na Alemanha e nos Países Baixos. E penetrou na França.
A França foi como que... Vejam, a gente, no documentário que nós iremos lançar, a gente vai falar mais a respeito disso, mas a França foi como que, sendo a nação católica por excelência, o local em que a revolução, em que o espírito satânico da revolução percebeu que triunfando ali, triunfaria em qualquer lugar. Mas que espírito é esse? E aqui nós já vamos para a segunda parte da aula. Talvez vocês... E aqui já chegando na Revolução Francesa, não é? A Revolução Francesa, como vocês devem saber, foi animada por uma série de correntes ideológicas e filosóficas que a posteridade chamou iluminismo. A posteridade não, na mesma época se chamava iluminismo. E para o que eu quero falar da Revolução Francesa aqui para vocês hoje, existe uma citação de Kant que é muito interessante. Tem um pequeno artigo, o opúsculo de Kant, em que ele responde, se chama assim, o que é o iluminismo? Alguém já leu? É interessante. Abre aspas para este senhor. Iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Ou seja, para ele, quem é guiado por uma autoridade está numa situação de menoridade. Tal minoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a guia de outrem. Sapere aude, atreva-se a conhecer, tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Palavras bonitas, né? Atreva-te a conhecer, bonito, né? Devemos conhecer, né? Mas vamos traduzir o que ele está querendo dizer nas palavras de um padre ateu francês que viveu anos antes dele. O padre Jean Méliès, morto em 1729. Essa frase vocês conhecem, tenho certeza. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. É isso que Kant está querendo dizer. Destruir as autoridades que agriolham a mente humana. A autoridade tradicional dos reis e a autoridade espiritual da igreja. O Geist, o espírito, para utilizar uma expressão alemã, o espírito da revolução qual é? Esse espírito de inversão, como uma criança que não quer obedecer aos pais, que prende e até mata os pais e faz o que quiser dentro da sua própria casa. Isso é a revolução. Esse é o ângulo fundamental da Revolução Francesa que a gente precisa compreender. É a inversão completa da cosmovisão cristã com a derrubada das duas autoridades tradicionais, o trono e o altar, e com a edificação de um mundo novo, à imagem e semelhança do homem decaído, e conforme as doutrinas artificiais forjadas por ideólogos que intentavam construir um mundo melhor. Qual que é o espírito, então, da revolução? É o espírito de Lúcifer, é o espírito do non serviam, não servirei. Cansei de servir, cansei de obedecer, cansei de ser guiado pelos ensinamentos da igreja, cansei de ser guiado pela própria natureza humana. Eu sou livre. Esse não é o conceito de liberdade próprio do liberalismo? A revolução é movida por esse espírito, por esse gás de destruir, de destronar a autoridade, que, como nós sabemos,
não se opõe à liberdade, aperfeiçoa. A autoridade aperfeiçoa a liberdade. Então, nós temos, de um lado, uma França construída pela Igreja e que tantos serviços prestou à Igreja. E de outro, nós veremos uma geração nascente que quer colocar tudo isso no chão para construir algo novo de acordo com a sua própria liberdade de pensamento. Como nós chegamos a isso, a história é muito longa. Claro, né? Eu não vou aqui retroceder ao pecado original. Frequentemente fazem isso, então eu vou fazer isso. Né? Mas eu vou fazer vou retroceder brevemente, eu vou tratar isso brevemente, ao que o gênio de Gustavo Coursão chama de uma espécie de pecado original coletivo que acometeu a cristandade no século XV, que é o humanismo. Ele fala assim, ele estava antes falando da Idade Média. Essa experiência histórica, que durou mais de 1000 anos, foi um milagre que, por seu teor extraordinário, escandalizará sempre quem quiser esboçar uma filosofia da cultura e da história em termos de um humanismo. Para a consciência católica, que vê no mistério da Igreja um milagre permanente que nos acompanhará até o fim do mundo, a Idade Média não é um equívoco histórico, um mal-entendido entre os dois gládios ou entre a Igreja e o Império. Visto pelo avesso das coisas, a Idade Média teve todos esses defeitos humanos. Mas vista como nós a vemos na companhia de Gilson, Fiedel, Gustavo Corren e tantos outros, foi um milagre cujos sinais nos deixam até hoje a nostalgia do paraíso perdido. Agora atenção. A Idade Média não morreu de morte natural. Não se apagou por uma gradativa evolução. Morreu por uma recusa coletiva de uma cristandade subvertida por um humanismo. E na recusa civilizacional da Idade Média está incluída uma recusa de Deus, tornada quase unânime e cometida por um segundo Adão coletivo e civilizacional. Gabando-se de mais terra e mais céus descobertos por navegadores e astrônomos, os homens da via modernorum ousaram apregoar a descoberta do homem no momento exato em que se perdiam de si mesmos, do homem interior, e se glorificavam, como até hoje estridentemente se glorificam, nas enxúndias do homem exterior. O que aconteceu desde o humanismo é a saída do homem de dentro para fora. E daí o naturalismo, o hedonismo, aquele espírito de autossuficiência, de homem no centro, não enquanto criatura ou filho de Deus, mas enquanto homem. Isso está na gênese do mundo moderno? Claro que houve uma prévia filosófica. Inclusive, um terrível inimigo da Igreja, que é Ernest Renan, que escreveu aquela terrível vida de Jesus, ele diz uma coisa interessante. Não se peca impunemente contra a filosofia. E a Baixa Escolástica pecou impunemente pecou contra a filosofia. Eu não vou aprofundar nisso aqui, mas com o voluntarismo de Duns Scott, que libertou, que insubordinou a vontade em relação ao intelecto, e, é claro, o nominalismo de Guilherme de Ockham, que, negando a existência dos universais, levaria a filosofia moderna a negar a própria existência da essência das coisas. Acompanhado disso, houve o Ocidente, a Europa, foi acometida por uma terrível crise de unidade, por duas razões. Em primeiro lugar, o fortalecimento dos estados nacionais e a perda completa de sentido de cristandade. Quando nós vemos no século XVII surgir aquela ideia de raison d'état, razão de Estado. Quando nós vemos Richelieu
Colocar a França do lado dos protestantes na Guerra dos 30 Anos contra os católicos. Por quê? Porque era necessário enfraquecer a dinastia de Habsburgo, que governava a Áustria e a Espanha. Ou seja, uma separação ali entre religião e política estatal. As guerras constantes que começam a surgir na Europa. E é claro, além dessa crise de unidade provocada pelo surgimento desses estados cada vez mais fechados em si mesmo, o próprio protestantismo, que não apenas dividiu, levou 1/3 do mundo cristão, mas também abriu caminho para a Revolução Francesa na medida em que autenticamente criou o individualismo. O protestantismo, ele claro que ele se valeu, Lutero se valeu muito do nominalismo, por exemplo, do próprio humanismo, mas o protestantismo é sim a data de fundação do individualismo moderno. E, uma grande consumação ali do fim da civilização cristã ao cabo da Guerra dos 30 Anos, que foi aquele conflito que se estendeu de 1618 a 1648, entre católicos e protestantes, houve a paz de Westfália, o Tratado de Paz. E o que decidiu esse tratado? Religião não é mais assunto para se discutir. Agora o princípio a ser adotado pelos países europeus é a religião do príncipe e a religião do povo. E acabou. Ninguém mais briga por causa de religião. Isso foi a pá de cal na cristandade. Sendo que na cristandade não havia a possibilidade de pensar. Né? Rubem Calderón Bochet, ele fala, baseado em Santo Agostinho, ali que na cristandade era assim, se pensava quem está contra Cristo e quem está a favor de Cristo. Acabou. Isso acaba. Religião é uma coisa de cada nação. E ao mesmo tempo vai se desenvolvendo a filosofia moderna, e que levará ao pensamento iluminista. Qual é a grande característica da filosofia moderna? Aliás, como os antigos, como os clássicos, antigos e medievais, investigavam as coisas para chegar... Aliás, investigavam filosoficamente para se chegar a determinadas verdades. Examinando o ser das coisas. É a ontologia. A partir de Descartes até o abismo, que é Kant, chega-se à conclusão de que não é possível compreender a mente humana, o intelecto humano não é capaz de apreender a essência das coisas. Nós não temos acesso à coisa em si, tal como diz Kant. Nós temos acesso somente tal como a coisa se apresenta a nós. O fenômeno. Isso abre espaço para quê? Para a negação das essências. Quando nós negamos as essências, nós fazemos o quê? A nossa mente é capaz de reconstruir tudo do nada, se ela quiser. Ela é capaz de reconstruir tudo do nada. Os iluministas, eles, imbuídos dessa filosofia, dessa cosmovisão filosófica moderna, de filosofia da consciência, no qual o objeto não é mais a coisa, aliás, o sujeito, para usar a terminologia escolástica, o sujeito de estudo da filosofia não é mais a coisa em si, mas a própria consciência. Vão se desenvolver uma série de quimeras, ideologias e doutrinas que quererão colocar tudo o que existe no chão para construir algo novo, belo e perfeito. E aí nós chegamos finalmente ao espírito da Revolução Francesa, que é esse. A Revolução Francesa é o combate entre dois homens, ou duas cosmovisões a respeito do que é o homem.
o que considera o homem dependente de Deus e dependente da própria essência das coisas, da sua própria natureza, e a que considera o homem independente de Deus, colocando-o acima de Deus. É, afinal de contas, a luta já prevista por Santo Agostinho, né? Entre o Deus que se fez homem e o homem que se fez Deus. A luta entre a cidade de Deus e a cidade do homem. Por isso que Daniel Hopes, e por isso que o passado que é todo construído para eles, com um passado opressivo, com o exercício da autoridade, das autoridades tradicionais, da realeza e da nobreza, e da autoridade espiritual da igreja, tudo isso tem que ser posto no chão, porque, como dizia o padre Jean Méliès, muito antes da Revolução Francesa, o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E diz Daniel Hopes que a geração que preparou a Revolução Francesa, a grande marca dela é o seguinte: é uma disposição, vidas dedicadas, homens dedicados, Voltaire, Condorcet, Rousseau, Rebert, todos eles, dedicados a colocar no chão tudo o que o Ocidente há 18 séculos considerava sagrado. E é este o ângulo que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, em relação à Revolução Francesa. Não se trata simplesmente de derrubar um governo dito como tirânico, até porque o governo revolucionário francês se mostrou mais tirânico do que qualquer rei absolutista francês. Mas de uma revolta luciferina. Eu digo luciferina aqui porque naquele livro conhecido, A Revolução Explicada aos Jovens, de Monsenhor de Ségur, ele mostra, né, que o espírito da revolução é o próprio grito de Satanás. Quer inverter a ordem das coisas. A revolução é isso, é a inversão da ordem das coisas. É sob este ângulo, o da revolução disposta a destruir o passado de uma nação cristã, que, como nós vimos, foi tão importante para a igreja, e reconstruí-la de novo, né? E as barbaridades, né, que foram cometidas em nome disso, normalmente são ignoradas, não são tratadas. Normalmente se aponta a Guerra da Vendéia, não é? O número de mortos na guilhotina, mas há outro fator, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Trata-se do vandalismo da Revolução, que é tão simbólico para esse nosso mundo. Não sei se você sabe, mas a expressão vandalismo foi cunhada durante a Revolução Francesa. Por quê? Houve, lá no século V, um povo que invadiu o Império Romano, que eram os vândalos. E os vândalos, eles tinham uma marca característica. Eles tinham um ódio por tudo que era romano e destruíam tudo que era romano. Em 1764, um bispo cismático constitucional que aderiu às pautas da Revolução, que foi bispo Gregoire, ele, vendo que a Revolução estava passando dos limites, ele cunhou esse termo para se referir aos revolucionários: vandalismo. Não é? Se a gente pega a raiz da palavra, que vem dos vândalos, é justamente a destruição de uma nação, a destruição de um legado histórico, a destruição de um legado civilizacional. E tem um livro muito interessante, chama Le Vandalisme de la Révolution Française, de Suchel. É um livro muito interessante. Ele narra ali todo tipo de vandalismo, porque não é apenas vandalismo físico, de destruição de obras de arte, de destruição de igrejas, como eu vou apontar aqui alguns, mas a vandalização da própria história francesa, a vandalização do que era ser francês. Bom, a Revolução Francesa, ela teve vários momentos. Ela, normalmente, os historiadores a subdividem os seus 10 anos em 3 etapas.
a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. Normalmente a Convenção Nacional é vista como a mais radical e as outras duas como mais moderadas. Teatro das tesouras. Simples. É fato, não é brincadeira. Quando nós analisamos, por exemplo, os primeiros anos da Revolução, que são os anos de governo girondino moderado, de direita, se sentava à direita da Assembleia. Quando nós vemos este governo, nós já vemos medidas anticatólicas terríveis. A apropriação de todos os bens da igreja, a proibição de votos religiosos, a promulgação da Constituição Civil do clero, que tornava o clero francês, cismático, na medida em que o submetia não mais ao Papa, mas ao governo francês, tornava o clero uma espécie de funcionário público do governo francês. Inclusive a igreja se dividiu, né? Uma igreja que se manteve católica e fiel ao Papa, que era a igreja refratária, os não juramentados, e aqueles que juraram, que é a igreja constitucional. Muitos que se negaram a jurar tiveram que celebrar os sacramentos às escondidas. O povo mesmo não frequentava, o povo católico não frequentava as reuniões, as missas dos padres juramentados, os padres constitucionais, inclusive, fizeram até uma missa nova da Revolução Francesa, uma missa em francês, obviamente, uma missa em que tinham cânticos patrióticos durante a missa, enfim. O povo não assistia, quem normalmente comparecia eram judeus, eram ateus, né? Tornaram, por exemplo, a eleição de párocos e de bispos em eleições democráticas. Só que os católicos mesmo se negavam a votar. Então quem que votava? Os judeus, os ateus. Porque os católicos não votavam. Bom, tudo isso aí ainda durante o governo moderado, né? Mas a perseguição começou de fato com a ascensão dos jacobinos, com a Convenção Nacional. Em 1792, a perseguição começou em 1793. Gostaria de apontar aqui para vocês algumas das medidas de dessacralização. O que eles quiseram? O que eles queriam fazer? Descristianizar a França. Esse é o objetivo deles, descristianizar a França. Isso depois de executar o rei, inclusive. Em primeiro lugar, a proibição dos sinais externos de culto. Depois, todas as igrejas foram desligadas de sua função. Se vocês forem em Paris, cada igreja tem a sua lembrança. Uma igreja foi biblioteca, outra igreja foi estábulo, outra igreja foi celeiro para armazenar grãos. Enfim, os templos, as igrejas foram dessacralizadas. Naquela época, né, ser padre ou mesmo ser considerado um católico praticante já era um risco. A apologia religiosa foi proibida. Fazer apologia da fé era absolutamente proibido. Católicos foram executados em massa. Houve um incentivo essa era a expressão, ao despadramento dos sacerdotes. Né? Convencer os sacerdotes a se casarem, e muitos se casaram. Todas as obras religiosas foram destruídas, né? Inclusive as escolares e as hospitalares. O governo, o ensino seria absolutamente laico, porque o que se dizia na época? O filho pertence à nação antes que aos pais. Por isso que dizem que a Revolução Francesa é a grande parábola do mundo contemporâneo, porque está tudo lá em embrião. Mas tem mais. Houve tentativas de mudar o nome das pessoas. Por quê? Porque as pessoas normalmente tinham nomes de santos. E a própria palavra santo era proibida. Aí o que faziam com pessoas que tinham nome de santo?
Mudavam. A gente ri do Todes, né? Por exemplo. Naquela época, o Camilo passou a chamar Camomila. Procurava alguma palavra que parecia com o nome, para não ser o nome de um santo. As crianças nascidas, né, normalmente receberam novos nomes, normalmente nomes de revolucionários, ou nomes de grandes personalidades da República Romana, Graco, Brutus, enfim. As cidades, as ruas, que tinham nomes de santos, foram obviamente renomeadas, né? As festas foram ressignificadas, né? O Natal se tornou uma outra festa, a Páscoa a mesma coisa. Foi criado um novo calendário, foram criados sacramentos cívicos. Uma espécie, por exemplo, de iniciação do cidadão, da criança na nação, simulando o batismo. Tudo isso. Era ensinado para criança, é ridículo. Era ensinado para as crianças o decálogo do bom patriota. Os 10 mandamentos do bom patriota, né? E havia também catecismos republicanos. Todos feitos aos moldes dos catecismos católicos, mas republicanos. Né? E se estabeleceu também o culto aos grandes homens. Por exemplo, havia, claro, o culto, num país de tradição milenar católica, quem são os homens do passado que são cultuados? Os santos. Esses de jeito nenhum. Então vamos cultuar os novos, vamos cultuar Voltaire, Rousseau, aqueles que inspiraram a Revolução. Tanto é que a igreja de Santa Genoveva, em Paris, que havia sido construída por Luís XIV, concluída por Luís XVI, foi dessacralizada e tornada panteão nacional. E se vocês forem lá visitar, vocês verão que lá estão enterrados Rousseau, Condorcet, Voltaire, enfim. A igreja de Santa Genoveva, padroeira de Paris, uma santa muito amada pelos parisienses de todos os séculos, convertida em panteão nacional, em homenagem à Revolução, à Convenção, aos exércitos revolucionários, enfim. E aí nós chegamos ao vandalismo prático. Ao vandalismo prático. Um dos mais desconhecidos e esquecidos episódios desse vandalismo revolucionário, tem inclusive um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, são as profanações da Basílica de Saint-Denis. O que é isso? A Basílica de Saint-Denis, que inclusive eu mencionei agora mesmo, como a primeira das igrejas góticas, que serviu de inspiração para todas as outras na França e na Europa, era o mausoléu dos reis da França. Havia mais de 180 reis, rainhas, príncipes e princesas lá sepultados. Mas a Convenção Nacional decidiu fazer o quê? Exumar, profanar e destruir os túmulos. Vou ler aqui o decreto legislativo, né? A Convenção Nacional ordenou a destruição de todas as insígnias feudais, ou seja, brasões e símbolos dinásticos, de todos os túmulos de reis e nobres de todos os edifícios da República. Em 31 de julho de 1793, a Convenção Nacional, para comemorar o aniversário de 1 ano da queda da monarquia, decidiu atacar, abre aspas para eles, as cinzas dos tiranos sepultados em Saint-Denis. Aí diz o decreto. Finalmente, para comemorar o aniversário da derrubada do trono, decidimos destruir os magníficos mausoléus da monarquia que estão em Saint-Denis. Nós tínhamos aprendido a bajular os reis, tanto que o orgulho e a ostentação real não eram abandonadas no teatro da morte. Ao contrário, os portadores do cetro, que tanto causaram dano à França e à humanidade, em seus túmulos ainda pareceriam ter uma grandeza desbotada. A mão poderosa da República deve impiedosamente limpar esses belos epitáfios e demolir os mausoléus que recordam as memórias assustadoras desses reis. Fecha aspas.
2 dias depois, 1º de agosto de 1793, a convenção editou o decreto, abre aspas. Os túmulos e mausoléus dos reis do passado, na igreja de Saint-Denis, em igrejas e outros lugares em toda a República serão destruídas em 10 de agosto. E foi o que foi feito. Eu procurei durante muito tempo o relatório das profanações, porque, vejam, isso que é mais interessante, não é uma turba furiosa destruindo os túmulos, não que eu seja a favor disso, deixa que fique claro, mas não foi uma turba furiosa que saiu lá destruindo, não, foi algo planejado, com uma equipe para profanar, insultar os restos mortais destes reis, destruir os túmulos e jogá-los todos em uma vala comum. E eu, durante muito tempo, procurei o relatório, não encontrei. Eu soube que havia um agente da convenção chamado Poirier, que acompanhou essas exumações, e eu finalmente encontrei digitalizado o documento, mas eu encontrei o documento ainda manuscrito. E lá tá. Aí eu fiz uma transcrição e traduzi, e tá tudo registrado. Eles foram abrindo cada túmulo de mais de 180 pessoas, algumas mortas há centenas de anos, muitas delas em adiantado estado de putrefação, a ponto de ter que se atirar no pólvora, para que muitos dos que estavam lá exumando morreram por causa do mau cheiro. Mas está tudo lá registrado. Fulano, rei Luís XV, morto em 1774, com a idade de 75 anos, nós abrimos o túmulo dele, o corpo dele estava assim, assim, assado, jogamos o corpo dele. Cavucaram a igreja inteira, profanaram os túmulos e jogaram todos no subterrâneo da igreja, numa vala comum, e jogaram cal por cima para impedir futuras identificações. Imaginem o simbolismo disso. Porque foram 3 dinastias, a casa Merovingia, Carolíngia e Capetiana, com seus ramos, né, Valois e Bourbon, que governaram aquele país há 1400 anos. Vejam esse ódio pelo passado, o ódio pela memória nacional. Não é como se eles se estivessem culpando, punindo aquelas pessoas que já estavam mortas há séculos. Vejam o ódio pelo passado, o ódio, a vontade de destruir aquela história, de destruir aquele passado. Não é? Bom, e as igrejas não passaram despercebidas. As igrejas não passaram despercebidos dos revolucionários. Não há igreja na França, claro, a maior parte delas está bem preservada, se vocês forem nas grandes catedrais e tal. Não há igreja na França que não ostenta uma marca dos revolucionários. No caso, uma destruição dos revolucionários. Se vocês forem ver lá, qualquer um, a Catedral de Reims, tem a história dela, aí no meio, durante a Revolução, aconteceu isso, isso e aquilo. Foram destruídos vitrais, tal estátua foi destruída. Não há igreja na França que não deixou a marca dos revolucionários. Lamentavelmente, né, o Duque de Levi-Méripeau diz, né, que, lamentavelmente, o que a Revolução fez foi dividir, de fato, a história da França em um antes e um depois. Então, se vocês forem na França, se vocês estudarem os locais que vocês forem visitar, vocês verão que os revolucionários deixaram a sua marca ali, que era a marca de destruição, de autêntico iconoclasmo, né? Em Paris, por exemplo, muitas igrejas foram destruídas, algumas ou profundamente danificadas. Por exemplo, a belíssima igreja de Saint-Étienne-du-Mont, construída por Luís XIV, a fachada dela foi completamente destruída. Vitrais medievais de valor incalculável, destruídos. Se vocês forem lá, a maior parte dos vitrais que existem hoje em Paris, por exemplo, são vitrais feitos no século XIX, já no momento da restauração. São bonitos, ok, mas não são os da Idade Média. Os que sobraram, alguns sobraram, é verdade, Saint-Denis sobraram alguns, sobraram os da Sainte-Chapelle, graças a Deus a Sainte-Chapelle sobreviveu. Eles queriam demolir a Sainte-Chapelle.
mas tiveram uma ideia melhor. Vamos transformar a Santa Chapelle em escritório. Aí cobriram os vitrais de armário, né? Com papelada. Que bom, né? Porque senão... Mas os vitrais da Santa Chapelle estão intactos, graças a Deus. Eles destruíram também, né? E nisso aí havia um simbolismo profundo. Quando Clovis foi batizado, diz a tradição, que quando São Remígio foi, depois do batismo, crismá-lo, uma pomba entrou pela janela da igreja trazendo uma pequena ampola com o óleo com o qual o santo deveria batizar, crismar Clovis. Verdade ou não, essa ampola com a qual São Remígio crismou Clovis, seria para sempre aquele óleo, claro, alimentado com o tempo, o óleo que seria usado para a unção dos reis da França quando da sua sagração, quando da sua coroação. Qual que foi uma das primeiras medidas dos revolucionários? Destruir a Santa Ampola e destruir o que podiam do tesouro de Reims, que conservavam muitas memórias da ligação entre a monarquia e a igreja. As relíquias de Santa Genoveva, a Virgem Santa Genoveva, padroeira de Paris, tão amada pelos parisienses. Né? Ao longo dos séculos, ela sempre foi a protetora de Paris, das pestes. Muitas pestes foram imediatamente encerradas por causa de procissões com relíquias de Santa Genoveva. Enfim, essa santa e doce Virgem do século V, a ela os revolucionários tiveram um especial ódio. Pegaram as relíquias dela, os ossos dela, e jogaram nos esgotos de Paris. Né? A única relíquia de substancial, tem pequenas, mas a única relíquia substancial que sobreviveu dela foi um pequeno osso que está lá na igreja de Saint-Étienne-du-Mont, ao lado do sarcófago vazio dela. Né? E várias outras relíquias também de santos foram destruídos, né? Túmulos de santos foram profanados, enfim. Então, toda igreja, né, que você eventualmente visitar na França, toda, né, ao menos construída antes da Revolução, ostentará a marca dos revolucionários. Né? Seja porque alguma coisa foi roubada, o ouro, a prata, o bronze para fazer canhões, para fazer o que quer que seja, ou foi roubado, ou foi destruído, ou danificado. O que os revolucionários fizeram foi a maior destruição da arte sacra que se tem notícia na história. Essas coisas não são contadas, né? Mesmo aqueles que falam mal da Revolução Francesa não mencionam esses fatos. Né? E como consumação de tudo isso, nós vemos a institucionalização de um novo culto nacional. Em primeiro lugar, o culto da razão, depois o culto do ser supremo, o grande arquiteto do universo, o Deus dos deístas. Qual que seria o santuário dele? Notre-Dame de Paris, que foi profanada com ali um culto ao Deus Supremo, sucedido dentro da igreja por um bacanal e por uma série de orgias. Então, eu quero que fique claro, então, o que eu quis tratar aqui com vocês hoje. Esse aspecto da Revolução Francesa de vandalismo, tanto no vandalismo material, né, com esses exemplos que eu dei, mas também o vandalismo do que era a própria identidade católica tradicional francesa e a reconstrução de uma nação do zero. Isso define a Revolução Francesa e isso define o mundo moderno. O desejo de destruir toda a herança católica do Ocidente, a começar pela França, que é a primeira das nações católicas, e substituir por essas quimeras revolucionárias que não passam de grandes
invenções de Satanás. Muito obrigado.